Bom dia, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar e mais um pouco na palavra de Deus, mas nós vamos meditar naquilo que o Espírito Santo nos quer nos dar para meditar nessa manhã. Vamos meditar aqui em Isaías 31, e diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, dos que escribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos e nós cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Todavia, ele também é sábio e fará vir o mal. Ele retirará das suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor aqui é uma exortação. Em quem põe a sua confiança no Egito? Em quem põe a sua confiança que não é em Deus, não é no Todo-Poderoso, né? Em quem põe sua confiança no seu próprio entendimento, mas não confia no Senhor. E o Senhor estava falando aqui que esse povo, né? Ai dos que descem, eles desceram ao Egito e pediram ajuda lá, esperavam ajuda do Egito, porque seus cavalos é poderosíssimo, e não buscavam o conselho de Deus. O conselho de Deus a pessoa deixa para lá, mas os conselhos do Egito, os conselhos que não são de Deus, a pessoa fica com os conselhos que não são de Deus. A pessoa faz o que não é de Deus. A pessoa faz o que Deus não mandou fazer. Mas as coisas que Deus mandou fazer, a pessoa não faz. Então, aqui, para começar, tinha um ai de Deus aqui, né? Ai dos que descem. E ele vem falando. E as pessoas não atentam ao Santo de Israel. Não atentam para o Senhor, porque o Senhor também é sábio. E o Senhor tem a solução para o que você está passando. Mas muitas das vezes as pessoas não prestam atenção na solução que o Senhor está mostrando para ela. Mas ela pensa que a solução dela está em buscar ajuda no Egito, está em buscar ajuda em quem é forte. E quem é mais forte, aos olhos dela, é claro, porque não tem ninguém mais forte do que Deus. Mas as pessoas pensam, muitas das vezes, até mesmo pessoa da igreja, pensa que mais forte não é buscar em Deus, é buscar no seu próprio entendimento, é achar que o que você vai fazer vai dar certo, né? E o Senhor vem dizendo aqui, no versículo 5, ele disse assim, ó, como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, ele amparará e livrará, passando e salvará. Convertei-vos, pois, àquele que contra quem os filhos de Israel se rebeliam tão profundamente. O Senhor estava chamando aquele povo para se converter. Eles estavam se rebelando, a rebeldia do povo era contra o Senhor. Eles estavam se rebeliando contra o Senhor profundamente. Mas o Senhor estava chamando esse povo para voltar para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava dizendo que o Senhor ia salvar Jerusalém. O Senhor ia salvar, o Senhor ia salvar, o Senhor ia trazer salvação para Jerusalém. Mas Jerusalém é quem põe a confiança em Deus. Jerusalém é quem confia no Senhor. Jerusalém não é as pessoas que não confiam em Deus. Para você receber a salvação de Deus, você tem que confiar nele.
Você tem que esperar nele. Você tem que entregar sua vida para ele. E confiar no que ele vai fazer pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, no livro de primeira Reis, fala do profeta, do Elias, e fala uma passagem muito certa, quando ele está naquele desafio com os profetas de Baal, ele fala assim, olha, se Baal é Deus, serve-o, mas se Deus é Deus, serve. Ele manda a pessoa tomar uma decisão, que às vezes as pessoas estão indecisas. Como dizem no mundo, a pessoa está acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. A pessoa está andando em dois caminhos e isso não vai dar certo. Você está aqui nas coisas de Deus, mas você também está na casa dos deuses estranhos. O Senhor não aceita. O Senhor não aceita uma adoração repartida. O Senhor não reparte a sua glória com ninguém. E o Senhor jamais vai dar a glória dele para ídolos. Então, você tem que se decidir verdadeiramente qual lado você vai ficar. Se você está com Deus ou se você está com os ídolos. Se você está com Deus, serve-o. Mas se você também estiver com os ídolos, e é sua decisão estar com os ídolos, vai embora com os ídolos. Não fique com os ídolos dentro da casa de Deus, que isso o Senhor não agrada. O Senhor não admite. O Senhor, ele diz que ele ia punir. E ele pune pessoas que estão com os ídolos e dizendo que estão servindo a Deus. Isso quer dizer, o Senhor, ele vai vir com o juízo, porque são coisas que o Senhor não aceita. O Senhor não divide a adoração dele com ninguém, amados. A adoração para o Senhor é só para o Senhor. O Senhor promete nessa palavra a salvar. Eu vou salvar Jerusalém. Eu vou salvar os que são fiéis. Eu vou salvar aqueles que estão verdadeiramente ligados em mim. Mas aqueles que não estão ligados em Deus estão vivendo uma falsa devoção, uma falsa santidade. Fingem que servem a Deus, mas servem deuses estranhos. Essas pessoas, amados, eles serão envergonhados, né? E não serão envergonhados, e não é por falta de aviso, não é por falta do Senhor avisar, porque o Senhor avisou, o Senhor falou para eles quem que eles deviam escolher a quem eles deveriam servir. Mas as pessoas, muitas das vezes, nós, né? Eu digo assim, nós, porque eu também sou da igreja, nós ouvimos a advertência do Senhor, mas nós não atentamos, nós não compreendemos para nós praticar. Quando o Senhor está falando conosco, Ele está falando de verdade, Ele está nos advertindo. Ele está dizendo, ai, ele está falando que o mal vai vir, ele está falando que ele vai corrigir, mas as pessoas às vezes pensam assim, é só uma palavra. Isso aqui não vai acontecer. Isso aqui o Senhor não vai fazer. O Senhor faz. O Senhor faz. Porque o Senhor não mente. O Senhor não tem o culpado por inocente. E nem o inocente por culpado. O Senhor vai pôr às claras todas as coisas. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele é tão bom, porque aqui ele vem falando, convertei-vos. Convertei-vos, no versículo 36, convertei-vos, pois aquele que contra quem os filhos de Israel se rebelaram profundamente. Ele estava chamando o povo para se converter. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas pensam assim, o Senhor fez juízo. O Senhor fez juízo, mas o Senhor avisa antes dele fazer juízo. O Senhor avisa para a pessoa, se converta, para com isso. O Senhor avisa. Mas as pessoas não atentam para que o Senhor está falando. A pessoa pensa, é mais uma palavra. O Senhor não vai fazer.
Mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Porque o Deus da Bíblia é verdadeiro. O Deus da Bíblia é fiel. E Ele tem um profundo amor por nós. Mas quando nós também, irmãos, muitas das vezes, nós não compreendemos, não temos entendimento e nos damos por desentendidos, o mal vai vir sobre nós. O mal vai vir sobre nós. E nós vamos ter que receber o mal, né? E de bom grado. Porque quando nós recebemos, nós entendemos. Realmente o Senhor falou. Realmente o Senhor avisou. E eu é que não entendi. Se converta. Deixa os ídolos. Pare de fazer o que Deus não está mandando você fazer. Pare de estar cocheando entre dois pensamentos. De estar com o pé na casa do ídolo e um pé na casa de Deus. Fingindo que está servindo a Deus e está servindo a ídolos. O Senhor não se agrada disso. O Senhor está profundamente, diz aqui que eles se rebelaram, é uma rebeldia. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, isso é uma rebeldia. E não pense que o Senhor não vai tratar a rebeldia. Ali na carta de Pedro diz que o juízo de Deus começa por de dentro da casa. Muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fulano está dentro da igreja, fulano está fazendo isso, isso e isso. Irmãos, não é assim. Deus corrige os que estão dentro de casa primeiro. Né? E muitas das vezes, por a correção não vir no momento certo, a pessoa pensa assim, a correção não vai vir, Deus não vai fazer nada. Engano. Deus, muitas das vezes, é tardinho em irar-se, porque Ele quer que a pessoa se converta. Mas se a pessoa não se converter, o mal vai vir e Deus vai corrigir. E nós não podemos se meter quando Deus está corrigindo. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero te dizer, é uma palavra dura, mas eu quero dizer que foi o Espírito Santo que mandou trazer essa palavra. E quando o Espírito Santo manda eu trazer uma palavra, eu não fico mais rodeando, tutibiando, né? Não, é essa palavra. Se converta. É essa palavra, se converta. Porque o Senhor vai corrigir, sim, a sua rebeldia. O Senhor vai corrigir, sim. E não pense que você vai na casa de outros deuses, que você acha o outro Deus que ele age melhor, que o cavalo dele é mais forte, mais ligeiro, mas não é não. E Deus vai te mostrar que não é. Foi isso que o Senhor mandou eu trazer nesse fim de manhã. Converta-se ao Senhor. Se converta a Deus. Se converta enquanto é tempo, porque o juízo já bate na porta. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. E foi essa meditação de hoje.